um só Deus e Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele, e para nós os crentes, os salvos, há um só Deus, o Pai, de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, de quem é tudo e para quem nós vivemos, um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. E diante disso eu quero trazer um tema nessa tarde para os seus ouvidos. Não temos uma senhora, não temos uma senhora, nós não temos uma senhora, nós temos um Senhor, e este é o Senhor Jesus Cristo. Diz o apóstolo Paulo: não temos uma senhora, mas nós temos um Senhor, e esse é o Senhor Jesus Cristo. Observe que o texto diz que para nós os crentes, para nós os salvos, para nós que dizemos ser religioso ou servir a Deus, não existe senhora, mas existe um Senhor, que para nós os crentes, segundo Paulo, pois esta carta foi escrita para os crentes salvos, foi escrita para os salvos em Cristo Jesus, e segundo Paulo ele diz: há um só Deus, o Pai, de quem é tudo, aleluia. Quando o apóstolo Paulo disse no texto de quem é tudo, ele está tratando dos alimentos que era a causa da discussão na igreja dos Coríntios, quando muitos irmãos estavam comendo do sacrifício aos ídolos. Paulo estava mostrando que os ídolos não é nada, e eles não têm nada, e que eles não criaram nada. O alimento quem fez foi Deus. Por isto do apóstolo Paulo dizer: há um só Deus e Pai, de quem é tudo. Há um só Deus e Pai, de quem é tudo. Pois tudo que há na terra, nenhum ídolo fez, mesmo que alguém pegue comida e apresente como sacrifício a ídolo, porque tudo quanto está na terra, porque tudo quanto foi feito sobre essa terra, nenhum ídolo fez, ainda que alguém pegue alguma comida e apresente como sacrifício a ídolos, ainda que alguns peguem alguma comida e apresente como sacrifícios a ele. Então há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós, os salvos, os crentes, vivemos, aleluia. Há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós, os salvos, os crentes, vivemos. E isto quem disse não é o pastor da igreja, não é o pastor que vos prega. Isso quem disse foi o apóstolo Paulo,
não há, aleluia, senhora, mas para nós os crentes só tem um Senhor, e esse é Jesus Cristo. Nós não temos senhora, nós temos um Senhor. Este é o Senhor Jesus Cristo. Se fosse para colocar o nome de alguma mulher como senhora na Bíblia, como divina ou como um Deus, o apóstolo Paulo não tinha colocado tão somente dizendo: e há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Então não existe senhora, só existe um só Deus e Pai de todas as coisas, de quem é todas as coisas, e um só Senhor, aleluia, e este é Jesus Cristo de Nazaré. Há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem são todas as coisas, um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele não temos uma senhora, nós não temos uma senhora como medianeira, como salvadora, como intercessora, como alguém que está como no meio para interceder pela humanidade, diz Paulo. Nós não temos senhora, nós temos um só Senhor, este é o Senhor Jesus Cristo. Eu já li a Bíblia várias vezes, eu nunca vi a Bíblia falando de uma senhora para adorá-la, para reverenciá-la, para orar a ela, para pedir a ela, para que ela peça a Deus ou a Cristo por nós aqui da terra. Não existe passagem bíblica, os apóstolos ou quem quer que seja, mandando alguém pedir alguma senhora, para que esta senhora peça a nós por Deus. Primeiro que no céu só tem um trono. Se você for observar, no céu só tem um trono. No céu não tem outro trono. No céu só tem um trono. Apocalipse capítulo 4, versículo de número 1 até o versículo 11, vai falar de um trono só. Quando João é chamado por Cristo dizendo: sobe aqui, a Bíblia diz que João, arrebatado em espírito, foi até o céu, e quando chegou no céu só viu um trono só, e quem estava sentado no trono era o Todo-Poderoso. No capítulo de número 5, versículo 1 até o versículo 14 também vai falar de um trono só, que só tem um trono só lá no céu, e quem estará sentado nesse trono é o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E o cordeiro que havia sido morto estava no meio do trono. Se você for observar em Atos capítulo 7, versículo 56, vai falar que Estevão viu os céus abertos e o Pai assentado no trono, e Jesus Cristo à sua direita. Não viu mais ninguém à direita do Pai a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Então não temos uma senhora no céu que possa interceder, rogar ou pedir por qualquer homem aqui na terra, porque no céu só tem um trono só. Quem está sentado no trono é Deus, ao lado do trono está Cristo, e em volta do trono está os 24 anciãos que se prostra dia e noite diante de Deus, dizendo: honra e glória, louvor e adoração seja dada
reverência a Ele. Na Bíblia não fala de senhora intercedendo por Senhor ninguém, oh glória. Não existe mais ninguém ali naquele trono a não ser Deus o Pai e Jesus Cristo seu Filho e os 24 anciãos que o adoram dia e noite e os seus anjos. Não existe mais ninguém. Então lá não tem senhora, lá no céu não tem senhora que possa rogar por você. Isso é o ensino mentiroso, isso é o ensino falacioso, isso é o ensino arrogante, isso é o ensino prepotente. No céu não tem senhora intercedendo por ninguém. A Bíblia fala de senhora a não ser de patroa, de escrava ou da senhora igreja eleita. Nas cartas de João, quando a Bíblia vai falar de alguma senhora, vai falar de uma patroa que tinha escrava e de uma senhora eleita, escrita na carta do apóstolo João. Isso está em Gênesis capítulo 16, versículo de número 4, em Gênesis capítulo 16, versículo 8, em Gênesis capítulo 16, versículo 9, em 2 Reis capítulo 5, versículo 3, em Salmo 123, versículo 2, em Provérbio capítulo 30, versículo 23, em Isaías capítulo 24, versículo 2, em Isaías 47, versículo 5, em Isaías capítulo 47, versículo 7, em 1 João capítulo de número 1, versículo 1, e em 1 João capítulo 1 e versículo 5, a Bíblia não fala de nenhuma senhora, a Bíblia não fala de nenhuma senhora intercedendo por quem está aqui na terra. Então, meu amado, então, minha amada, estão lhe ensinando a Bíblia errada. Maria não roga por ninguém, Maria não intercede por ninguém, Maria não está no céu rogando por ninguém. A Bíblia não fala de Maria rogando por Senhor ninguém. A Bíblia fala de um só Senhor, e este é Jesus Cristo de Nazaré. Nenhum dos apóstolos trata de alguma senhora como reverência para que o povo se dirigisse a ela, para que a mesma, ouvindo o povo, fosse e pedisse a Jesus e a Deus. Leia as cartas de Paulo, oh glória. Se isto não for a verdade que está na Bíblia que eu vos prego, eu prefiro a morte de que está em praça pública mentindo para vocês. Mas os mentirosos, eles ensinam errado, e quando vê alguém ensinando a verdade, ele se levanta contra para dizer que quem está pregando a verdade é mentiroso. Nenhum dos apóstolos trata de alguma senhora como reverência para que o povo se dirigisse a ela, para que a mesma, ouvindo o povo, fosse e pedisse a Jesus, e Jesus a Deus. Pergunte direito ao seu líder religioso aonde é que está escrito na Bíblia. Peça a ele para mostrar na Bíblia o versículo bíblico de Maria rogando por todos nós aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem. Então, segundo a Bíblia, não temos uma senhora que intercede por nós. Temos só um Senhor e Salvador, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. O apóstolo Paulo disse: um só Senhor, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único Senhor. 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 Ainda que
você não queira ouvir a Bíblia, você precisa ouvir para ser salvo, para ser salva, para ser liberto e parar de acreditar em mentira. Louvado seja Deus, porque tem muitos mentirosos pregando a Bíblia, dizendo as coisas que ele acha e bem entende, mas não consegue provar na Bíblia. Nós, os crentes, conseguimos sim provar na Bíblia e mostrar. Louvado seja Deus que Maria não roga por ninguém, Maria não intercede por ninguém, Maria não está no céu orando por Senhor ninguém, porque só há um só trono no céu, e esse trono quem está é Deus, o Pai e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 24 anciões, lá não tem senhora. Louvado seja Deus, quando a Bíblia fala de senhora, fala de patroa, aleluia, que tem escrava e de uma senhora eleita, escrita nas cartas de João, falando da igreja, e mais ninguém. Ele é o Senhor. Só no Novo Testamento existe mais de 184 versículos, vou dizer. Só no Novo Testamento existe aproximadamente mais de 184 versículos bíblicos chamando de Jesus de Senhor. Agora eu não vejo na Bíblia um versículo bíblico chamando uma mulher de senhora como se ela fosse santa. Louvado seja Deus, como se ela fosse Deus. Eu vejo na Bíblia, inclusive no Novo Testamento, 184 versículos ou mais de 184 versículos fazendo referência a Cristo como Senhor, mas eu não vejo na Bíblia nenhum versículo fazendo referência a uma mulher como senhora, ou como uma divindade, ou como uma santa, ou como um Deus que está ao lado do Deus Todo-Poderoso, intercedendo pela humanidade. Louvado seja Deus. Só na carta de 1 aos Coríntios, que o apóstolo Paulo escreveu, há 17 versículos, louvado seja Deus. Só na carta do apóstolo Paulo, que ele escreveu a 1 Coríntios, há 17 versículos chamando Jesus de Senhor, falando que Cristo é o único Senhor. Só na carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, leia e você vai ver a carta falando, chamando Jesus de Senhor. 1 Coríntios capítulo 1 versículo 2, 1 Coríntios capítulo 1 versículo 3, 1 Coríntios capítulo de número 1 versículo 7, 1 Coríntios capítulo 1 versículo 9, 1 Coríntios capítulo 1 versículo 10, 1 Coríntios capítulo 5 versículo 4, 1 Coríntios capítulo 5 versículo 5, 1 Coríntios capítulo 6 versículo 11, 1 Coríntios capítulo 8 versículo 6, 1 Coríntios capítulo 9 versículo 1, 1 Coríntios capítulo 11 versículo 23, 1 Coríntios capítulo 2 versículo 3, 1 Coríntios capítulo 15 versículo 31, 1 Coríntios capítulo 15 versículo 57, 1 Coríntios capítulo 16 versículo de número 22, 1 Coríntios capítulo de número 16 versículo 13, 17 versículos chamando de Jesus Cristo de Senhor. Não existe referência a nenhuma senhora que você pode botar o joelho diante dela e pedir a ela para que ela interceda por você. Você tem que pedir a Cristo, você tem que pedir diretamente a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Leia a Bíblia. Quando você começar a ler a Bíblia, você vai entender que o pastor está falando a verdade. O pastor não está mentindo. Pare de adorar a Maria, porque Maria não te ouve. Então chamar alguém de senhora, como se ela fosse santa ou divina, cuja Bíblia não faz referência de santa ou divina, é pecado.
Ele intercede por nós. Como único Senhor, Ele intercede por nós. Romanos capítulo 8, versículo 34 diz: olhe bem só, quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, ou qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O qual está à direita de Deus e intercede por nós. Romanos 8, 27 diz: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que segundo Deus intercede pelos santos, e é Ele que segundo Deus intercede pelos santos. Hebreus capítulo de número 7, 25 diz: portanto pode também salvar perfeitamente os que por Ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por Ele. 2 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Aleluia! Como único Senhor, Jesus Cristo é o que intercede por nós. Como único Senhor, Jesus Cristo é o único que intercede por nós. É o único mediador. Jesus Cristo é o único mediador e o único que intercede pelos homens a Deus, ao Deus Pai e eterno e poderoso e santo. Não existe mulher intercedendo por Senhor ninguém nas alturas do céu. É você que tem que pedir diretamente a Cristo, diretamente ao Pai, abrir a boca e orar diretamente a Deus. Que preguiça é essa que eu tenho de buscar orar diretamente a Deus, que eu tenho que incomodar aos mortos para que os mortos venham orar, rogar ou interceder por mim? Se você, aleluia, não acredita, é problema seu, mas a Bíblia é clara em dizer: a pior coisa é a pessoa permanecer no erro, achando que está certo, vendo a verdade e não querendo saber da verdade. Como único Senhor, Ele intercede por nós. Como único Senhor, passou a existir todas as coisas. Romanos capítulo de número 11, versículo 36. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Diz a Bíblia. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Colossenses capítulo 1, versículo 17. Hebreus capítulo 2, versículo 10. Hebreus capítulo 1 e versículo 3. Por Ele passou a existir todas as coisas. Ninguém pode fazer nada por nós a não ser o Senhor Jesus Cristo. Então é uma falácia. Não temos uma senhora. Nós temos um só Deus e Pai, de quem é todas as coisas, e um só Senhor, Jesus Cristo, o qual todas as coisas passou a existir por Ele e nós por Ele. Louvado seja Deus. Leia a Bíblia.